Depois que eu saí do anonimato, saí dos bastidores, né, dos meus negócios digitais e comecei a aparecer mais aqui na internet, seja no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, e comecei também a ensinar algumas pessoas que me procuravam querendo mentorias, eu fiquei muito mais dentro da bolha daquelas pessoas que tentavam ganhar dinheiro com a internet e não conseguiam. Pessoas que tentavam ganhar dinheiro comprando cursos de afiliado, dropshipping, Shopee, TikTok Shop, né, Canal Dark, cara, e às vezes pessoas que estão tentando antes do meu começo na internet, que foi em 2020. Óbvio que quando eu comecei a ganhar dinheiro com a internet em 2020, eu comecei na quarentena e eu não tinha nenhuma responsabilidade que às vezes você que tá me assistindo aí tem, que pode ser pagar conta, né, as suas contas pessoais, talvez você já tem um salário hoje em dia, tem filhos, tem que pagar conta também dos seus filhos, não depende, não é só para você, né, a sua quantia, aquilo que você faz no mês. Então, são responsabilidades diferentes, você tem que assumir isso. Mas várias pessoas tentando ganhar dinheiro com a internet desde essa época. E eu fiquei um pouco ausente, né? Eu aparecia mais, aí eu fiquei um pouco ausente. Depois que eu descobri como vender com produtos com VSL sem aparecer, sem nenhum expert, depois trabalhando com experts. Enfim, tô 6 anos fazendo o que eu faço hoje no mercado digital. E hoje não vai ser muito sobre conteúdo prático, mas sim um desabafo sobre várias coisas que eu vejo no mercado. Eu já gravei diversos vídeos assim, eu declaro que o meu inimigo são as crenças que são espalhadas na internet. E tem várias pessoas tentando copiar esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo aqui e assim, podem até tentar copiar. Eu já tô vendo diversos títulos aqui no meu canal, no meu YouTube, né? Mas diversos títulos como eu posto aqui no meu canal. E eu quero cada vez mais estudar sobre o que você já passou, o que você já tentou, o que você já tentou para ganhar dinheiro na internet e quais são os principais motivos para você ser um frustrado e não ter ganhado dinheiro. Né? E cada vez mais nesses tipos de vídeos que eu tô trocando uma ideia sincera aqui com você, o seu comentário é muito importante, o seu engajamento. Mas o principal que eu quero falar é que quando eu tô conversando com vocês, às vezes por call, eu tô fazendo alguma ligação, tô respondendo os comentários, eu vejo que eu já falei sobre as crenças, mas todas essas crenças que as pessoas que tentam vender uma solução para você, uma solução de algo, uma solução para você ganhar dinheiro na internet agora, todas essas crenças, na verdade, são para te complicar algo que não é tão complicado. Sabe, é muito mais simples do que você imagina ganhar dinheiro com a internet. Eu não tô dizendo que é fácil em nenhum momento. Tá? Senão todo mundo ganhava dinheiro com a internet. Mas um dos pontos que mais dificultam o seu sucesso no marketing digital, no empreendedorismo online, criar um negócio, não só no digital, mas no geral, são pessoas tentando instalar crenças na sua cabeça para te vender uma solução disso. Vou dar um exemplo. Dentro de copy, né, quando a gente começa a estudar sobre persuasão, sobre vendas, existe uma coisa que se chama mecanismo único. E dentro de mecanismo único tem o mecanismo único do problema e mecanismo único da solução. Mecanismo único do problema é quando eu te explico por que você não teve resultados com os outros métodos, principalmente os meus concorrentes. E eu faço você estar do meu lado, porque eu vou te mostrar com argumentos lógicos ou até mesmo emocionais, mas principalmente argumentos lógicos, por que você não teve resultado com os outros métodos. E nunca vou colocar a culpa em você, porque isso também é um modelo, né, um gatilho para eu vender. Eu não vou colocar a culpa no meu cliente. Então as pessoas elas não ficam falando que a culpa é sua, que a culpa é sua de você não ter tido resultados, a culpa é dos outros métodos, a culpa é do dropship, a culpa é do afiliado, a culpa é porque você tentou coisa que não funciona mais. E isso é o mecanismo único do problema. É uma explicação plausível de por que você não teve resultados com os outros métodos. Só que agora existe o mecanismo único da solução. Após eu te conscientizar o porquê que você não teve resultados com esses problemas, com esses métodos que você tentou, só frustração, eu vou te apresentar uma solução. E nessa solução, eu vou te vender o meu peixe. Eu vou falar, é só isso que funciona. Porque da mesma maneira que aquilo não funcionou com o mecanismo único do problema, o mecanismo único da solução é esse. É por causa desse mecanismo, é por causa desse nome, é por causa disso aqui que vai fazer você ter resultados. E por isso que nada que você tentou deu certo antes. Só que às vezes aquilo que você está tentando há muito tempo, estava próximo de ter resultado, você ouve essa pessoa que está te falando que isso não funciona mais, que isso não dá certo, ela complica aquilo que você estava fazendo, mesmo que você não tinha
essas complexidades, né? Quando você não tinha essa visão que estava sendo difícil, você estava no caminho certo, você desiste, porque às vezes essa pessoa tem um resultado, ou essa pessoa usa as palavras bonitas para te convencer de que sim, agora você só precisa fazer isso. Eu vendo mentorias, eu não escondo isso, eu já falei em vários vídeos, eu vendo mentorias ensinando a fazer o que eu faço. O que eu faço? Eu vendo infoprodutos, através principalmente do tráfego pago, focado no Facebook Ads. E faço isso com funil de vendas de venda direta, Direct Response, VSL. Trabalho com isso há 6 anos. Mas em nenhum momento eu vou denigrir a imagem, né, de outros métodos, de outros profissionais, de outras pessoas que estão ganhando dinheiro com a internet. Dentro desses 6 anos que eu trabalho com a internet, irmão, você não tem noção de quantas pessoas que eu conheço que ganham dinheiro de uma maneira totalmente diferente da minha. Seja com dropshipping, seja com TikTok Shop, seja como afiliado da Shopee, seja fazendo gestão de tráfego local, criando um software e vendendo, sendo você criando gateways de pagamento e vendendo os gateways para as pessoas no funil de um high ticket, pessoas pagando 50, 100 mil para ter um gateway de pagamento, como uma Hotmart da vida, né? Mas uma white label de gateway. Pessoas vendendo white label, às vezes até de casas de apostas. Gente criando agência de influenciadores e vendendo para outras marcas e ganhando dinheiro com a intermediação com esses influenciadores. Gente ganhando dinheiro com o canal Dark no YouTube. Cara, tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. A mesma coisa que dentro de infoproduto. Fala que tal nicho não dá mais certo. Tal nicho saturou. Não existe isso. Não existe. E eu tô tendo que gravar de novo um tipo de vídeo muito parecido com outro que eu já postei. Porque, meu irmão, é impressionante. Eu penso, eu busco cada vez mais palavras para explicar o que eu sinto com tudo isso. E eu não consigo às vezes, desconstruir aquilo que eu sinto. Mas, resumo de tudo que eu sinto vendo essas merdas sendo espalhadas na internet, eu sinto ódio, eu sinto raiva e ao mesmo tempo dó. Dó de quem tá pagando ali dinheiro, pegando dinheiro suado, investindo em métodos que, cara, às vezes a pessoa ela não ficou rico com aquilo que ela tá te vendendo, ela vai ficar rico com aquilo que ela te vende, sabe? E não com aquela mentoria, mas não aquilo que de fato vai ser ensinado na mentoria, num curso. Eu não tenho nenhum problema em vender curso, eu não tenho nenhum problema em vender mentoria. Mas é justamente por isso que se você puxar aí hoje em dia no meu Instagram, no meu YouTube, nas minhas redes sociais, é justamente por isso que eu sou muito afastado da maioria das pessoas do mercado digital. É uma bolha sanguessuga. É uma bolha, nossa, é uma das piores bolhas que eu já vi. Olha que eu tenho contato com influenciadores, tenho contato com empresários, tenho contato com gente que até é herdeira, entende? Mesmo eu sendo self-made, saindo do zero, empreendendo e ganhando meu território. Mas essa bolha do mercado digital, as pessoas às vezes batem assim, falam tipo assim, te cumprimenta e nas costas falando mal de você. Às vezes fala que não vai te copiar e tal, te faz várias perguntas para copiar 100% da sua metodologia. É literalmente te plagiar. É uma loucura. E sabe o que eu vejo do mercado digital? Que muitas pessoas, elas antigamente tinham resultado, sabe? Tinham resultado vendendo infoprodutos, tinham resultados às vezes fazendo uma VSL, tinham resultados com várias outras coisas. Só que aí chega num determinado ponto, num determinado tempo, que coisas que você fazia, se você não se atualizar, não dá mais resultados. Você quer ver um exemplo? Eu conheço muita gente que vendia mentoria ensinando a modelar a oferta e a plagiar. Na verdade, era literalmente a plagiar. Não era construir uma oferta. Essa pessoa nunca tinha construído uma oferta. E aí, depois de um tempo, essa pessoa parou de vender tanta mentoria, de ter tanto resultado, porque os seus mentorados pararam de ter resultados. Porque era o quê? Uma metodologia 100% superficial. E quando você começa a trabalhar com experts, quando você começa a profissionalizar a sua estrutura de infoprodutos, a sua estrutura de vendas, não tem como você ficar copiando uma ofertinha rodando aí não, irmão. Tipo assim, eu falo que pra você fazer múltiplos 8 dígitos, né, chegar na casa dos 9, os maiores do mercado, eles não ficam copiando ofertinha, eles ficam construindo algo sólido, sabe? É uma outra visão de mundo. E talvez você possa estar copiando ofertinha, tendo resultado, mas uma coisa que eu vou te falar, meu irmão, é que você precisa pensar como será isso no longo prazo. A mesma energia que você gasta, às vezes, fazendo essas ofertinhas, copiando as outras pessoas, ao invés de criar sua própria estrutura, né? Eu já até gravei um vídeo falando um pouco sobre isso, mas essa mesma energia poderia ser gasta de uma maneira muito mais inteligente. E aí eu vejo muito isso acontecendo, né? As pessoas que tinham resultados não tem mais, aí ela acredita que não dá mais certo e tal nicho. Não, irmão, é porque às vezes sua metodologia é muito superficial.
Quem cria de verdade, obviamente que nada se cria, né? Assim, sendo bem sério, tudo se copia. Pô, mas Samuel, você tá sendo incongruente. O que eu tô querendo dizer? Deus já criou o mundo. Deus já criou nos 7 dias de criação aí, ele já criou tudo o que a gente precisava. De resto, é tudo nós mesmos. É um copiando o outro, é um se reinventando, mas o que já foi, que era para ser criado, Deus já criou. É o que eu acredito. Ele sendo nosso criador. Mas, com base nisso, tudo agora que você precisa fazer é entender o porquê que aquilo que você faz dá resultado. Senão você vai depois ficar chupando o dedo. E às vezes eu fico me perguntando, eu tava até vendo um podcast aí do Felipe Tito, né, que é um empresário na internet, um outro, acho que do Kelvin, que vende relógios de luxo. Antes de gravar esse vídeo, estava almoçando e assistindo. E ele falando uma coisa muito interessante, que às vezes a gente, mesmo quando você já tem resultados, você começa a perguntar, pô, será que eu realmente sou bom naquilo que eu faço? Ou eu tive sorte? Mas, pô, você fazer durante anos aquilo que você faz, né, e você tá tendo resultados, você tem resultados com aquilo durante anos, você tem constância naquilo, é porque você é bom e você tem que aceitar. E às vezes, por exemplo, você que faz medicina, você que passou numa federal de medicina, ou você que é médico e consegue ter sua lista, né, de pacientes cheia, você que é dentista, você que consegue ter um consultório faturando aí 30 mil por mês, 40 mil por mês, irmão, isso pode se transformar em um produto. Você não precisa ser o melhor da área, você precisa estar um degrau acima para criar um produto para todo mundo que deseja chegar nesse degrau. Entende? Quando eu vendo mentoria aqui, ensinando a criar os meus infoprodutos, ensino vocês também com conteúdo gratuito, e eu vou voltar com conteúdo na prática, papo dia sem 2 horas de conteúdo e tal, mas eu tô raciocinando isso e eu não quero ficar sem gravar um vídeo por semana aqui no canal. Então, enquanto eu tô estudando isso, eu tô elaborando tô scriptando isso, eu não quero parar de gravar aqui. Eu fiquei pensando, né, o que eu poderia falar hoje pra todo mundo que tá me assistindo e tal. E, irmão, o que eu vejo é que você criar o seu infoproduto, você criar a sua estrutura, você criar algo pra vender pra outras pessoas é muito mais simples. Igual eu tava dizendo, eu não sou o que mais fatura no mercado de infoprodutos, mas eu sou talvez alguma pessoa experiente e com consistência no que eu faço, que pode estar te ajudando a faturar mais, que pode ajudar a faturar seus primeiros, sei lá, milhões de reais vendendo infoprodutos. Eu não sou o que mais fatura, sabe? Eu não sou essa pessoa. Mas eu sou aquela pessoa que eu me vejo no seu lugar, eu me vejo iniciando. Então, todas as vezes quando eu vejo para alguém fechar minha mentoria, eu penso assim, pô, quais são os requisitos? Eu me vejo nessa pessoa. Quando eu estava começando, eu não falo se é gênero, se é homem, se é mulher, se é idade, não. Mas eu vejo com a mesma fome, a mesma ambição de querer mudar de vida. Então, você criar um infoproduto é muito mais simples. Ah, não, mas produto digital não dá mais certo, curso não dá mais certo, mentoria não dá mais certo. Irmão, de onde você está tirando isso? Isso é um achismo, não tem nenhum fundamento. Às vezes as pessoas, através de um vídeo de vendas, falam para você que não dá mais certo, VSL, um vídeo de vendas, mas ela tá te falando isso através de um vídeo de vendas. Talvez ela tá te falando que não compensa mais criar um curso com videoaulas, né, com aulas gravadas. Não dá mais certo aqui no mercado, na internet, porque as pessoas se atualizaram e tal. Só que às vezes ela tá te explicando isso dentro da própria área de membros, do treinamento dela. E eu vou repetir, eu já disse isso em um outro vídeo também. Não faça aquilo que elas falam pra você fazer, faça aquilo que elas fazem. Faça aquilo que elas fazem. Então, por exemplo, quando alguém começa a te falar assim, pô, eu acredito que parou de dar certo, eu acho que não funciona mais. Se você cavar mesmo, você não já usar essa verdade como uma verdade universal pra você, essa verdade relativa da outra pessoa, cava pra ver se é uma verdade mesmo relativa ou universal. Qual que é a diferença? Verdade relativa é quando aquela verdade é só pra aquela pessoa. Ela não consegue sustentar aquele argumento. E verdade universal é quando é óbvio, sabe? É óbvio. Então, assim, começa a pesquisar mais, começa a estudar mais. E você que está iniciando agora no mercado digital, você agora que está, às vezes, iniciando, eu não falo só quem está estudando agora sobre as primeiras vendas, não. Mas você que está, às vezes, faturando seus primeiros 100 mil reais, seu primeiro 1 milhão também com a internet, que na minha visão ainda está iniciando. Faturamento não quer dizer que você já é avançado. Faturamento quer dizer que é uma consequência daquilo que você sabe. Agora, você ter consistência naquele faturamento, aí sim é o resultado e uma consequência de alguém que está conseguindo avançar nessa área.
né? Você que está iniciando, toma muito cuidado com isso. Por muito tempo, olha só que doideira, eu comecei a trabalhar com a internet com 15 para 16 anos. Eu não aceitava nenhuma verdade de alguém que não conseguia sustentar aquilo, né? Então, igual eu disse, isso parava de funcionar, mas de onde você está tirando isso? Parou de funcionar para você, mas tem gente fazendo. Ou você está fazendo algo falando que isso não funciona mais, mas você está fazendo. É meio que papo de noia, mas quando você começa a estudar isso, você começa a refletir e fala, caramba, faz sentido demais. E aí eu comecei a trabalhar com a internet. Comecei a ganhar os meus primeiros 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil quando eu tinha 15 anos. E aí vai chegando um momento que você vai se reunindo com outras pessoas, e se você tem uma queda financeira, uma queda de energia, ou você entra numa bolha que, igual eu falo, nessas bolhas do mercado digital, a sua verdade você para de acreditar na sua verdade para acreditar na verdade dos outros. Entende? Vou dar um exemplo, o que aconteceu na minha vida. Em 2020 eu trabalhei como afiliado de curso de marketing digital. Eu tinha 15 anos, era curso de vender o próprio curso na quarentena. Acho que a maioria de vocês já passaram por isso. Eu tava nem aí se era um curso de vender o próprio curso, sabe? Independente se o produtor ganhasse dinheiro, cara, se me gerasse dinheiro, né, e eu conseguisse ter o resultado que eu esperava com aquele curso, com aquela metodologia, fazendo isso, eu não tava nem aí, sabe? Porque eu sei que depois uma outra pessoa também ia entrar e ia ganhar dinheiro. Então, eu tava nem aí e comecei assim, com 15 anos. E aí depois eu comprei uma mentoria, tinha 3 mil reais na conta, comprei uma mentoria de 1.000 em grupo. Eu não comprei mentoria individual, eu não investi, por exemplo, numa mentoria como se fosse a minha de mais de 15 mil individual, justamente porque eu não tinha essa condição, né? Mas eu poderia ter comprado tempo, né? Eu falo que as minhas mentorias, aquilo que as pessoas elas investem para aprender comigo, elas vão acelerar o processo delas, mas às vezes o próprio conteúdo pode ser consumido de maneira gratuita, né? Mas enfim, quando comecei a ganhar dinheiro aí mesmo, depois dessa mentoria, eu fui para tráfego pago, venda de PLR, era um produto que chamava Boom dos Sonhos, e quem me deu essa mentoria se chamava Sanchão, assim, ele foi a pessoa principal que mais me ajudou. Infelizmente ele não tá mais entre nós, ele teve um problema de saúde, mas eu até tava comentando isso outro dia aqui em casa com alguns amigos que vieram pra cá, tava falando, pô, como eu sou grato pela vida do Sanchão, como ele me ajudou, né? E foi um cara que era muito direto, eu acho que até um pouco desse meu posicionamento que eu tenho na internet, eu aprendi muito com ele. Enfim, me afiliei a um PLR dele, né, que era um produto chamado Boom dos Sonhos. Eu tinha 65% de comissão. E com esses mesmos R$ 1.000, que é a única coisa que tinha, fora o valor da mentoria, eu tive que comprar um outro celular na época, eu fui investindo e fui sacando na plataforma, virou uma bola de neve, isso em janeiro de 2021, virou uma bola de neve, e no final do mês eu tinha investido R$ 6.000 e tinha faturado 18. Tá lá nos destaques do meu Instagram também, eu falo um pouco sobre isso. Acho que numa foto que eu postei em 2022, eu falo que em janeiro de 2022 eu tinha feito milhões vendendo os meus próprios infoprodutos, os meus próprios PLRs, e em janeiro de 2021 eu fiz R$ 18.000, antes de fazer 16 anos ainda, era no CNPJ do meu pai ainda, no MEI dele. E o que eu acho interessante, porque eu tô contando toda essa história? Porque nessa época, quando eu tava faturando isso e tal, eu voltei para Belo Horizonte, eu comecei a morar sozinho com 16 anos, eu fui emancipado, voltei para Belo Horizonte, eu nasci aqui, hoje eu sou de BH, né? E quando eu vim pra cá, eu comecei a me reunir com várias pessoas que falavam que VSL não dava mais certo. E essas pessoas, mesmo que tinham resultados financeiros, era uma verdade relativa, não era uma verdade universal. Mas VSL ainda dava certo. Então eu fiquei 2021 inteiro vendendo apenas do WhatsApp, acreditando nisso. E no final de 2022 eu fiz uma viagem para Balneário Camboriú, que eu encontrei um amigo lá que se chama Brian, junto com outras pessoas também, e ele estava faturando muito com VSL. Eu falei, caramba. E ele também era mentorado do Sanchão, do Sanches. E quando ele me mostrou a estrutura, eu falei, caramba, ainda funciona, ainda dá certo. Ele estava faturando mais de 1 milhão por mês. Com Direct Response, é um funil de vendas que hoje está sendo viralizado, mas a gente faz isso há muito tempo. Eu falei, não é possível que isso dá certo. Aí beleza, fui lá, fiz a VSL e show de bola. Em janeiro eu faturei... Eu não lembro exatamente qual que foi o faturamento, mas foi múltiplos 6 dígitos aí, em 2022. E aí, beleza. Aí, de novo, eu entrei numa outra bolha, nas pessoas que mais faturavam, né? Que quando você vai gastando dinheiro, você vai mudando de bolha. Entrei numa bolha que, para aquelas pessoas que trabalhavam com a internet, aqui em Belo Horizonte mesmo, achava que,
aquilo ia parar de vender já já, aquilo não daria mais certo e tal. Aí eu entrei na pira de estudar sobre lançamentos. E não é que você não tem que estudar sobre cada vez mais sobre como você pode fazer mais dinheiro no seu funil de vendas, como você pode monetizar ainda mais. Não, eu não sou contra isso. Mas aquilo que está dando certo, foca em melhorar aquilo que você está fazendo. Se você está encontrando uma zona, né, de potência, uma zona de genialidade naquilo que você faz, foca naquilo. Então, com 15 e com 16 anos, estava tendo resultado com isso, tráfego pago, anúncio para um site com uma VSL, um vídeo de vendas. Depois de 30 minutos, aparecia um botão para a pessoa clicar, comprar, e a venda cair para mim. Eu lucrava com isso, pagava R$100 na venda para fazer R$200 de faturamento em cima dessa venda. Então, a minha margem era muito boa. Entrei numa outra bolha aqui em Belo Horizonte que o sucesso para essas pessoas era gastar muito dinheiro e não funcionava, as VSLs não iriam funcionar mais, só o lançamento daria certo. E que sucesso era você sair pra balada, gastar muito, né? E encher camarote, encher lounge. Entrei nessa ideia, né? Então, comecei a sair muito, entrei nessa ideia que só isso dava certo. Entrei no mercado de iGaming também, conheci algumas pessoas no nicho de apostas nessa época. E falava que infoproduto não dava mais certo, que agora era casa de apostas. Então entrei para lançamento e entrei na ideia também de trabalhar com esse mercado de iGaming, de apostas. Cara, foi uma experiência assim, não vou cuspir no prato que eu comi, aprendi com muitas pessoas nesse mercado, conheci boas pessoas, né, nesse mercado, me mudei para outras cidades também, fui para o Rio, fui para São Paulo. Só que com a ideia que infoproduto não dava mais certo, né? E aí eu fiquei quebrando cabeça nisso, mas aquele fundamento que eu tinha de fazer anúncios, de trabalhar com VSL, sempre ficava batendo na minha cabeça. E quando eu saí do mercado de iGaming, quando eu saí do mercado de apostas, porque eu realmente tive uma experiência com Deus, eu me converti, não tô falando que assim, você que trabalha às vezes com o mercado de iGaming no nicho hot, nichos mais blacks, assim, você não é cristão, não tô dizendo isso. Mas eu, um caso específico, né, uma coisa de mim e de Deus, eu vi que eu não tava me sentindo bem naquele momento. E eu saí do mercado de apostas e voltei para Belo Horizonte. Quando eu voltei para Belo Horizonte, tinha um amigo meu que também trabalhava nesse mercado, ele trabalhava com infoproduto, também foi pro mercado de apostas, também teve uma experiência com Deus e quis sair dele. E a gente falou, por que a gente não cria um infoproduto, um produto de renda extra aqui no Brasil, com VSL mesmo, aquilo que a gente sempre soube fazer, né? Ele não sabia trabalhar com VSL, mas ele sabia ganhar dinheiro sendo afiliado. Por que a gente não cria um produto disso e vende aqui no Brasil? Aí a gente começou a falar, mas várias pessoas vão falar que não dá certo. Então, mas é justamente isso. Elas vão falar que não dá certo. Mas será que não dá certo? Se tem pessoas querendo ganhar dinheiro na internet, a gente pode ensinar isso. Se tem pessoas querendo emagrecer, a gente pode criar um produto de emagrecimento. Mas vamos aproveitar, vamos fazer uma VSL. Eu sou estrategista, você é o expert, você aparece 50% para cada e vamos fazer o teste. 30 dias escrevendo essa VSL, 30 dias escrevendo essa oferta. A gente foi lá em setembro, em final de agosto, primeiro dia rodando foi dia 29, investimos R$400, voltou 900. No dia 30 a gente investiu acho que uns 600, por aí, eu não lembro de número exato, né? Já faz quase 2 anos isso. E já tava com rolas de 2 e tal. Resumindo, setembro a gente faturou 400 mil investindo 200. Outubro a gente investiu em torno de uns 500 para voltar 800. Isso foi setembro, outubro. Outubro, na verdade, acho que a gente bateu mais de 1 milhão. Foi mais de 1 milhão, sim. Foi mais de 1 milhão. Novembro, mais de 1 milhão também. Com uma VSL que ninguém falava que daria certo. Quando não tinha ninguém para modelar, a gente criou um mecanismo de sistema. Igual eu falei, o mecanismo único da solução. Em nenhum momento a gente falava que não funcionava outros métodos também. A gente falava, na verdade, que basicamente, você consegue ter resultado com tudo, mas você precisava focar. E a maneira mais inteligente era esse mecanismo que a gente criou. Era um produto de R$300, a gente escalou muito, teve alunos com resultados. Estou fazendo uma outra VSL com ele, com esse meu expert, com meu sócio, além dos projetos que eu tenho também com o meu posicionamento. E assim, mais uma vez, quebrando crença com resultado, sabe? Quebrando crença com resultado. Então, eu aprendi muito na prática, aprendi muito sobre essas crenças na experiência mesmo, vivendo o mercado digital. Eu vivo o mercado digital há mais de 6 anos. Eu não me vejo fazendo outra coisa no momento atual, né? Sem ser trabalhar com marketing digital ainda. A minha casa é espalhada com premiação de vendas aqui. Não é porque eu quero ostentar, eu nem trago muitas pessoas aqui para casa, é mais a minha família. Eu não quero ostentar para minha família. Eles sabem quem eu sou antes mesmo de ter resultados. Mas o ponto principal é para eu lembrar que cada resultado que eu tenho aqui, isso aqui foi de 2022, quando eu comecei a rodar a Evermart. Essa plataforma nem roda mais, nem existe mais. Ela deu um golpe em todo mundo aí. Tem plataforma da Qlify, da Lashlink ali também. Essa da Lashlink foi de 2024, quando eu disse que a gente faturou
esses milhões aí com essa VSL de renda extra aqui no Brasil. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso, né? Cada resultado, cada premiação dessa não é para inflar o meu ego, é mais para eu lembrar que esses resultados foram quebrando crenças, foram simplificando aquilo que as pessoas complicavam demais para me vender uma solução. Então, às vezes, você tem que ficar mesmo com o ouvido tapado para você focar naquela direção que você sente dentro do seu coração, aquilo que você sente paz, sabe? Aquilo que você sente paz. Então, é esse recado que eu queria dar. Eu já falei um pouco mais dessa estrutura, dessa VSL, que eu fiz em 2024, que tá no meu canal do YouTube também. É um vídeo que eu falo como a gente fez mais de 8 milhões com esse funil e desconstruo bastante até como que a gente saiu daqui de casa com as pessoas que trabalhavam comigo. Era tipo uma ideia de startup. A gente foi pro escritório, reformamos o escritório lá. E depois a gente voltou para home office porque a gente viu que estava sendo mais produtivo. De novo, a gente acreditando naquela crença que só dava para ter resultado se você tivesse um escritório de luxo, porque trabalho home office não funciona, é só trabalho presencial. A gente entrou muito naquela ideia da G4. Não tô dizendo que a G4 é uma plataforma ruim, que ajuda empresários a criarem seus negócios, outras plataformas disso também. Mas você tem que olhar muito mais pro seu cenário do que o cenário que as outras pessoas tentam impor para você. Porque o cenário que as outras pessoas tentam impor para você, na maioria das vezes, não vai ser o cenário verdadeiro para te ajudar a ter resultados. É o cenário para ajudar a beneficiar ele a ter mais resultados com aquilo, sabe? E sendo bem sincero e transparente aqui, tá bom? Então, se você é novo aqui no meu canal, dá o seu like, dá o seu engajamento, é muito importante para eu ver se esse tipo de conteúdo aqui está te ajudando, se está sendo benéfico para você. Eu vou produzir cada vez mais conteúdos avançados sobre como eu faço uma copy, como eu faço uma VSL, como eu crio um infoproduto do zero. Mas eu queria, de novo, assim, falar isso daqui para a gente dar uma chacoalhada naquelas pessoas que precisam acordar, entende? Eu postei no story esse vídeo aqui lá no Instagram, né? Eu postei no story falando que esse vídeo aqui seria um vídeo para acordar muitas pessoas. Eu espero no fundo do meu coração que tenha te acordado, sabe? Ou se você tá vendo alguma pessoa que tá pensando demais nas crenças dos outros, nos cenários que as outras pessoas tentam impor, encaminha esse vídeo também, tá bom? E se você tem interesse, igual eu falei, de estudar mais, de aprender mais sobre a minha mentoria, eu vou deixar um formulário aqui na descrição desse vídeo, ou um QR Code na tela, para você aplicar para a minha mentoria, que se você tiver os requisitos, igual eu disse, eu mesmo vou entrar em contato com você e te explicar um pouco melhor da mentoria, fechou? Tamo junto e até semana que vem com o próximo vídeo. E se você é novo igual, pô, tem vídeo pra caramba aqui de muito conteúdo, tá? Fica com Deus e aquele abraço.